Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo o privilégio nesse mês de dezembro de focar o livro de Atos dos Apóstolos, que já falamos aqui, é comumente também conhecido como Atos do Espírito Santo, na vida dos apóstolos, na vida da igreja. E eu quero hoje celebrar com você capítulo 9 de Atos. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Nós estamos diante de algo incontestável do poder de transformação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos num cenário em que um homem chamado Saulo de Tarso, perseguindo a igreja, perseguindo os discípulos de Cristo, pede cartas, autorização dos principais da sinagoga, dos sacerdotes, para que pudesse ter livre acesso e poder de aprisionamento àqueles que se diziam cristãos, ou como também é conhecida a seita do caminho. E neste capítulo 9 de Atos, no versículo 1, a Bíblia figura Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Interessante essa observação que a Bíblia fala de respirando ainda, porque segundo o texto bíblico, nós nos deparamos com esse Saulo de Tarso, sendo a pessoa que é um daqueles que aprovam a execução de Estevão por apedrejamento, por confessar salvação em Cristo Jesus e propagar o seu nome. Então, a Bíblia diz que, não obstante ao fato de ter passado o tempo entre a morte de Estevão e esse momento, Saulo ainda respira ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que ele teve tempo para pensar, que ele teve tempo para refletir, mas o tempo que ele teve não mudou a sua atitude. Você já sabe onde eu quero chegar, né? Eu quero falar com você sobre o tempo, as oportunidades que nós temos de pensarmos em nossas atitudes, pensarmos no que pensamos e pensar no que falamos e, como disse, atitudes no que fazemos. O tempo não resolve, mas o tempo nos dá tempo para repensar tudo isso. E o que a Bíblia está dizendo, que o tempo que Saulo teve não alterou seu comportamento. Que puxa, não? Saulo, impenitente. Pois é, isso é uma grande realidade. Mas e você e eu? O que temos pensado, o que temos falado, o que temos feito, o que temos deixado de fazer que deveríamos fazer, o que temos feito que não deveríamos fazer, temos tido tempo para pensar. No tempo que você tem, na oportunidade que você tem de refletir, você já voltou atrás em alguma coisa, já mudou de atitude? Uma certa vez, diante de uma pessoa que eu considerava muito e o tinha como alguém digno de ser copiado, seguido aquilo que ele fazia, a orientação do que ele fazia, ele, diante de algumas circunstâncias que eu penso que ele não deveria ter feito, tomado atitudes, ele disse: eu só errei numa coisa, e disse o que errou. E eu fiquei olhando, pensando, como é que pode uma pessoa na idade que ele tinha naquele dia que falou, dizer que nunca tinha cometido erro nenhum na vida, só um, e focou aquele um. E eu fiquei pensando, puxa vida, que triste, que triste. Uma pessoa ter a oportunidade de repensar a sua vida e dizer que só errou em uma coisa, nunca cometeu nenhum outro ato errado
ou alguma coisa digna de ser repensada e feita de maneira diferente. Muito triste isso. Porque por melhor que uma pessoa possa ser, um dia já pensou, já falou, ou agiu, ou alguns dias ou várias vezes em várias oportunidades fez coisas que deveria ter repensado e feito de maneira diferente. E o Saulo continuava com o mesmo pensamento. E a Bíblia diz que ele, respirando ainda ameaças e mortes. Perceba o que o texto está dizendo. Respirar. A Bíblia diz que ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor Jesus. A vida dele era aquilo, a vida dele se tornou naquilo. E de novo eu tenho que falar com você e eu e nós. Temos respirado, vivido o quê? Feito da nossa vida o quê? A Bíblia está trazendo essa história de Saulo de Tarso e existe um ditado que a gente aprende ou já ouviu falar, alguém que fez uma coisa tão drástica em algum momento que juntou a fome com a vontade de comer. Saulo juntou a fome, o desejo com a vontade de comer. Ele respirava ameaças e mortes. Sabe o que é isso? Ameaçar é uma coisa, matar é outra, é a consumação da ameaça, daquilo que articulou. Pare para pensar, ele não só articulava essas ameaças, mas ele levava a cabo as ameaças que ele fazia, porque ele não podia suportar, ele não podia sequer lidar com aquilo que estava acontecendo. Você deve conhecer, eu conheço muitas pessoas que já agiram assim em relação a muitas coisas e também em relação ao Evangelho. As igrejas evangélicas estão cheias de pessoas que um dia já odiaram o Evangelho de Jesus Cristo. Morei num lugar chamado Boa Esperança de Lumiar, em que em dado momento algumas pessoas se uniram para quebrar a igreja e incendiar o templo. Quebrar e incendiar o templo. E destruíram mesmo tudo que estava lá e ameaçaram pessoas. E daquelas pessoas que fizeram aquilo, algumas se converteram, seus filhos se converteram, netos hoje estão dentro da igreja. Eu tive a oportunidade de estar em Boa Esperança, na minha terra, Boa Terra, na celebração de aniversário do templo, inclusive sendo honrado de poder cultuar a Deus e também de ministrar a palavra do Senhor aos meus queridos irmãos que me amam, e eu também os amo bastante. Bastante não, deveria amar muito mais, eu os amo muito. Enfim, e eu ouvi testemunhos de pessoas lá que eram descendentes dessas pessoas que cometeram essas atrocidades, mas o tempo lhes deu oportunidade de mudar de vida. Agora, a coisa triste é quando a pessoa tem tempo de refletir, de repensar e continua agindo da mesma forma. Eu não estou falando quando é coisa certa e boa, mas quando são coisas equivocadas. É muito triste isso, espiritualmente falando, então, terrível. Enquanto compartilho com você, o Espírito Santo está nos dando a oportunidade de melhorarmos a nossa vida em relação às coisas de Deus, de repensarmos o que temos feito, mas não só em relação ao Evangelho, me permita, mas em relação à nossa vida diária. A nossa atitude para conosco mesmo, a nossa atitude para com a nossa casa, a nossa família, nossa atitude em relação ao trabalho, em relação àquilo que a gente entende precisar fazer e dever fazer. Nós estamos aí no limiar de um novo ano e eu estou hoje compartilhando com você essa palavra no dia 13, terça-feira. Nós estamos aí há 18 dias do final do ano, 17, 18, e é um momento em que muitas pessoas fazem muitas declarações. Próximo ano eu vou ver uma vida diferente, eu vou fazer o que eu nunca fiz, eu vou aproveitar o que eu nunca aproveitei, ou eu vou ser diferente em relação a mim mesmo, em relação à família, em relação às pessoas, eu vou empreender isso e aquilo, e às vezes as pessoas dizem, mas não conseguem realizar. Mas que bom que a Bíblia diz em Filipenses, foi o que a gente viu há 2 meses atrás, que ao Senhor pertence o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. O que isso quer dizer?
que Deus não somente traz a ideia e o pensamento à nossa mente, mas Ele traz o poder de realizar. E quando eu aprecio a vontade de Deus para a minha vida e a quero, Ele então ministra a mim o poder para realizar aquilo. Que o poder de Deus, estando aí na sua vida, te dê poder e autoridade, te dê capacitação, virtude, para você fazer tudo aquilo que você compreende precisar fazer. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.